Então, eu vou ler um pedacinho desse livro aqui, A Incrível Conexão do Intestino e Cérebro. Essa parte aqui eu achei bem interessante, que fala sobre o autismo seguindo o rastro intestinal. Nos anos 40 do século passado, um psiquiatra infantil, o austríaco Leo Kanner, começou a notar em algumas crianças características concretas e especiais que não pareciam fazer parte de nenhum transtorno psiquiátrico até aquele momento registrado. Características que os demais colegas já conheciam, já conseguiam vincular a uma possível esquizofrenia. A patologia era claramente comportamental. As 11 crianças com as quais começou a sua pesquisa não apresentavam deficiência mental e tinham capacidade de aprendizagem mais ou menos de acordo com a sua idade, mas viviam em um universo particular e misterioso, desconectados completamente do mundo exterior e rejeitavam ou ignoravam a comunicação. Após estudar exaustivamente esse primeiro grupo de crianças e identificar uma série de sintomas comuns, Kanner chegou à conclusão de que estava perante uma doença não diagnosticada até aquele momento. Batizou a doença de autismo, do latim autismus, que vem do grego autos, que significa um mesmo. Adotando o termo do psiquiatra suíço Eugen Bleuler, quem o utilizou pela primeira vez em 1908 para descrever um paciente esquizofrênico que tinha se encerrado por completo no seu próprio mundo. Ele a definiu como um transtorno mental caracterizado por comportamentos repetitivos e de caráter introvertido, quase antissocial, unindo a marcadas dificuldades em relação à comunicação e à linguagem. Em nenhum momento pensou em abordar o transtorno sobre outro ponto de vista que não fosse o psiquiátrico, o que é lógico nesse contexto, porque, por um lado, essa era a sua especialidade, e por outro, tudo indicava que esse era o caminho certo. Contudo, desde aqueles primeiros relatórios, nas fichas dos casos apareciam numerosas referências a desordens digestivas. As dificuldades para alimentar essas crianças, sobretudo bebês, eram tão desesperadoras que provocaram a preocupação dos pais, mais do que o dos temas de comportamento e desenvolvimento. A prisão de ventre crônica, períodos de diarreia aguda, vômitos contínuos, intolerâncias e alergias alimentares, problemas de apetite. A relação entre A e B já era evidente, mas a questão-chave coloca um problema de base na hora de tratar a pesquisa de clara conexão. O que provoca o quê? Onde está o dano essencial e o dano colateral? Ou seja, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Apesar dessas dicas, no começo da pesquisa, nenhum pesquisador pensou que talvez esses transtornos fossem a causa e não o efeito. Foi o Dr. Bernard Ringland, o psicólogo e pesquisador fundador e diretor do Autism Research Institute, quem, após décadas, entreabriu a porta para essa possibilidade. E fez isso mostrando a realidade em outro sentido. Lançou a hipótese, baseada na sua extensa experiência de que os transtornos de espectro autista poderiam não ser um problema psicológico ou psiquiátrico, mas neurológico, o que era mais do que provável que houvesse algum mecanismo biológico subjacente no desenvolvimento do autista. E mesmo que na realidade ele não se referisse em absoluto a uma origem intestinal, pelo menos fez voltar os olhares até uma possível origem orgânica. Já estavam mais perto. Nos últimos anos, no século passado, os pesquisadores noruegueses Reichelt e Knivisberg analisaram a interessante teoria do excesso de ópio, ao encontrar na urina dos indivíduos com autismo altas concentrações de dois peptídeos, a gliadomorfina e casomorfina, opiáceos produzidos pelo catabolismo, ou seja, a degradação de moléculas complexas a moléculas simples, do glúten e da caseína repetidamente, ou respectivamente. Na prática, muitas dessas crianças apresentavam quadros de intolerâncias alimentares, especialmente ao glúten e aos lácteos. Se existe um problema de intestino permeável, essas substâncias cuja estrutura química é muito semelhante ao ópio,
se filtram na corrente sanguínea e a parte que não é expulsa pode chegar ao cérebro. A síndrome de intestino permeável é uma desordem muito comum entre os autistas. Tendo por base esses resultados, os pesquisadores submeteram um grupo de crianças autistas a uma dieta livre de glúten e caseína durante um ano, e todos eles apresentaram melhoria nos relacionamentos sociais e na capacidade de concentração. Uma das razões que cada vez mais pesquisadores consideram o autismo uma desordem sistêmica, mais do que mental, é o evidente aumento exponencial dos casos de autismo nas 2 últimas décadas. Atualmente, a taxa de crianças com algum transtorno do espectro autista é 1 por cada 166. O crescimento é alarmante se considerarmos que há apenas 5 décadas a incidência era de 1 por 1.000. Esses dados mostram como possíveis causas fatores ambientais, não tanto os fatores genéticos. Os estudos hoje focam não somente os transtornos de comportamento, mas também os sintomas físicos. Por isso, a função digestiva, sobretudo no que se refere ao chamado segundo cérebro, que é o intestino, é hoje uma das principais linhas de pesquisa para determinar as possíveis causas subjacentes de muitos transtornos no espectro autista. E são numerosos os estudos que apontam que uma intervenção dietética pode determinar considerável diferença. As crianças que sofrem de autismo geralmente apresentam, em relação às crianças não autistas, níveis mais altos de bactérias Clostridium, que provocam a diminuição do número de bactérias amigas, sobretudo das bifidobactérias, que produzem ácido propiônico, que é tóxico para o cérebro. O Dr. Derek McFabe, pesquisador da Universidade de Western Ontário, que tem dedicado mais de 10 anos de sua carreira ao estudo de implicações das bactérias intestinais no desenvolvimento do funcionamento cerebral, considera tais bactérias clostridiais as causas infecciosas do autismo. E os açúcares refinados são o alimento favorito desses diminutos inimigos. Um estudo recente, dirigido pela doutora Elaine Agassial, já mencionado, tem permitido aportar dados mais concluentes no que se refere à relação entre desenvolvimento de transtornos mentais, especialmente o autismo, e a microbiota intestinal. De acordo com Hipócrates, toda doença começa no intestino.